Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, trabalho na rede, trabalho na ETI Olga Benário e hoje estou aqui com vocês para a gente trabalhar um pouquinho sobre o componente língua portuguesa, a matéria de língua portuguesa, e hoje nós estamos na nossa segunda aula. Nós vamos relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na primeira aula. Mas antes disso, Francisquinha, que está aqui comigo para dar uma força e me ajudar nesse processo dessas aulas com vocês. Eu sei que aqui perto é bem melhor, estar presente é bem melhor, a presença de vocês nos fortalece. Como eu falei, na aula passada nós trabalhamos um pouquinho sobre crônicas. O que é crônica? Vocês lembram? Ah, estão lembrando? Então, crônica nós falamos na aula passada que era um texto pequeno, mais engraçado, que as pessoas resolveram narrar uma história contando fatos do cotidiano. Na crônica, o narrador, ele pode ser o personagem principal ou pode ser um observador. E aí, hoje, nós vamos falar um pouquinho e para relembrar, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler aquele último texto que nós lemos na primeira aula. Vocês lembram? Sim, o texto chama É a Hora da História. Eu vou pedir a Francisquinha para ficar aqui um pouquinho, enquanto a gente faz a leitura do nosso texto. Enquanto isso, vocês acompanham comigo aí na tela, certo? Preparados? Posso começar a leitura? Então vamos lá. O texto de hoje é a Hora da História, certo? Heloísa é a professora da turma de primeiro ano, crianças de 6 anos. Ela adora contar história. Ela passa para os seus alunos todos os dias histórias maravilhosas. No final do horário, as crianças sentam no chão de frente para a professora. Ficam quietinhas e curiosas. Aguarda a professora e começa a história dizendo: a história de hoje é a hiena teimosa. A professora conta a história, mostra as gravuras do livro e faz perguntas. E Hélio diz: que história legal! Professora, conta outra. Heloísa responde: não, hoje não dá mais tempo. Amanhã vocês conhecerão a história do hipopótamo comilão. Combinado? Esse é um texto de Graça Boquer, e aí nós vamos trabalhar. Como nós falamos, quando a gente faz a leitura de um texto, a gente observa algumas informações que podemos retirar dele. Primeiro, o que a gente precisa observar quando faz a leitura de um texto? Nós vamos olhar o nome da história. Como eu falei para vocês, qual era o nome da história? Qual era o título? Pensaram direitinho? Então, olha só, o nome da história é A Hora da História. Quem é o autor? Eu falei no finalzinho. Esse texto era o texto da Graça Boquer. No texto diz quem é Heloísa. Está lá no início do texto. Fala que a Heloísa é a professora de uma turma de 6 anos, certo? Encontraram no início do texto? Ótimo. E o que a professora faz todos os dias no final da aula? Isso mesmo, ela no final da aula, ela escolhe diariamente uma história para contar para os seus alunos. E ao contar a história, ela faz essas mesmas perguntas que eu estou fazendo para vocês. Mas no final do dia, da história, toda vez tem uma criança que fala: professora, conta outra. Isso é o que o Hélio diz. Então a pergunta que eu faria para vocês é: o que diz Hélio toda vez quando a professora Heloísa termina de contar a história? Ele olha com aquela carinha e fala: professora, conta outra. E o que será que a professora responde? Ela sempre fala: não, Hélio, hoje não dá tempo mais, mas amanhã teremos a história do hipopótamo comilão. E assim termina a aula da professora Heloísa e todas as crianças ficam na expectativa para entender e conhecer a história do outro dia. Mas agora nós vamos fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, na aula passada, nós falamos de crônica, e no material que vai estar na plataforma lá com vocês para estudo, tem um texto chamado O Pirulito. O texto do Pirulito é uma crônica bem interessante, que conta a história de uma criança que todos os dias tinha uma rotina com a tua mãe. Observa bem na tela, ele vai estar lá na tela o texto e vocês vão acompanhar comigo a leitura. Combinado? Podemos ler, mas presta atenção no que eu sempre falo. Atenta na leitura, observa a leitura, porque nós vamos fazer algumas questões, algumas perguntinhas sobre o texto, certo? Então vamos ao texto, o Pirulito. Toda vez que eles passavam na frente do mercado do seu Romeu, o garotinho fazia o mesmo pedido.
Mãe, compra um pirulito de molango para mim? Claro, filho, vai lá e pede para o seu Romeu o seu doce, disse a mãe. Seu Romeu, dá um pirulito de molango para mim? Júnior, o pirulito de molango acabou, só tem de laranja e de uva. Qual você quer? Seu Romeu, eu quero de laranja. Os anos foram se passando e o garoto acabou crescendo. Por causa do início do ano escolar, a mãe teve que levar o filho a um profissional de fonoaudiologia para ver se aquele pequeno problema na fala poderia ser resolvido. Depois de um breve tratamento, tudo mudou. Nem tudo. O antigo gosto dos pirulitos continuava. Seu Romeu, por favor, dá um pirulito de morango. Então, esse texto, o autor é o Edilson Rodrigues, que fala um pouquinho de uma crônica bem interessante. Foi a forma que o autor encontrou de contar uma história do cotidiano de um garotinho e a sua mãe, e a rotina diária deles, o dia a dia deles. Agora vamos analisar um outro texto para que possamos retirar deles algumas outras informações. Nesse também você pode perceber e tirar o título, autor, quais os personagens, onde se passa a história, o que acontece no enredo de toda a história, certo? Então a gente vai conversando e vocês daí vão ficando atentos, para quando for fazer a sua tarefa lá na plataforma, você vai poder responder todas as questões sem muito problema, sem dificuldade. Combinado? Então vamos ao próximo texto. Esse é uma tirinha. Vocês já estudaram esse texto. Na sala de aula de vocês, a professora de vocês já trabalhou o texto. A tirinha é uma partezinha da história em quadrinho. Vamos, prestar atenção. O texto está na tela. Combinado? Então vamos lá. É uma tirinha de Cebolinha. Ele fala assim: que letra é esta? R, Z, M, X, U, S, Q, F, K, P, L. E Cebolinha olha para aquela letra e diz L. E aí o médico pega a Cebolinha pela mão e leva até a escola. Perceberam a fala do Cebolinha nesse texto? Observar as normas da escrita? Ele falou corretamente, expressou corretamente as palavras? Ouviram atentamente o texto? Vocês vão ter a oportunidade de ler novamente no material na plataforma, mas vamos a algumas questões. Eu falei no início que esse era um texto, era uma tirinha, e agora nós vamos fazer uma análise junto, uma correlação, trabalhar os dois textos ao mesmo tempo. Combinado? O primeiro texto, eu falei para vocês, o texto do pirulito era uma crônica, certo? Qual era o assunto principal do texto? Pensaram? Posso responder? Vamos ver quem acertou aí de casa? Isso mesmo, o assunto principal do texto era o passeio da criança e a compra e escolha de pirulito, certo? E qual era o gênero textual? Lembra? Isso, crônica, porque era um texto curto e que narrava uma história do cotidiano da criança, certo? E se eu perguntar para você, qual o personagem principal do texto? Vai saber responder? Será que era o dono do mercadinho? Será que era a mãe do menino? Ou será que era o garotinho que gostava de pirulitos? Isso mesmo, a resposta certa era o garotinho que gostava de pirulito. Agora vamos ao segundo texto. O texto conta a história lá do Cebolinha, a tirinha que fala do Cebolinha no médico. E ele, ao ler, o médico percebe que ele não lê a palavra corretamente. Por que o médico leva o Cebolinha até na escola? Vocês imaginaram? Pensaram? Sabe a resposta? Será que era porque Cebolinha não sabia ler? Será que ele não conseguia enxergar? O que vocês acham? Isso. Ele só levou o Cebolinha até a escola porque pensou que o Cebolinha não sabia ler. E ele precisava mesmo era desenvolver habilidade na fala. Por isso que a mãe dele leva ele para um tratamento, vai acompanhar, para que vocês possam e que nós possamos falar bem, ler bem, precisamos desenvolver habilidade na fala. E a outra pergunta, o Cebolinha troca o R por qual letra? Lembra do que ele falou? Pirulito, laranja, molango.
Qual é a letra que ele troca pelo R? Acertaram? Conhece o personagem, né? Isso mesmo, ele troca todas as palavras que tem R, ele fala L. E todas as palavras que tem L, ele pronuncia com R. E aí tem essa dificuldade na escrita. Então, vocês perceberam que as suas falas, o garotinho, Júnior e o Cebolinha, têm a mesma dificuldade. Eles têm dificuldade na fala, certo? Quais foram as palavras que ele falou com dificuldade? Vamos ver se vocês lembram? Pensam direitinho, foram algumas. Primeiro, isso, pirulito, que o correto seria pirulito. A outra palavrinha era que falava do sabor do pirulito. Qual era o sabor que ele queria? Morango. Só que ele pediu o quê? Molango. Isso mesmo. E qual era o outro sabor de pirulito que ele tinha? Laranja? É, a fala de do Cebolinha, ele pediu, do menino, ele pediu de laranja. Só que o pirulito, o sabor correto é laranja. E o nome do dono do mercadinho, vocês lembram? Era Romeu. E como que o menino chamava? Isso, seu Lomeu. Então, isso mesmo, ele troca a letra R pela letra L. Então, são algumas palavras que a gente precisa estar trabalhando. Vai estar aí na tela, onde vocês vão estar descobrindo. Só que agora nós vamos aproveitar todas essas palavras e nós vamos trabalhar um pouquinho com a escrita. Combinado? Eu vou pegar uma ficha, nós vamos analisar e vocês vão responder comigo. Na tela de vocês está aparecendo essa ficha com as palavras e vocês vão estar olhando e respondendo para mim quantas letras, quantas sílabas e analisando. Vamos lá? Lembra, o professor de vocês já ensinou, a professora já ensinou para vocês, eu tenho certeza. Quando a gente vai falar, escrever, ler, a gente precisa de alguns mecanismos. O que nós precisamos? Nós precisamos das letras para formar as sílabas, para depois formar as palavras. Então, nós vamos ver, olha só, a primeira palavrinha que está na tela, cebolinha. Vamos contar quantas sílabas tem a palavra cebolinha? Quem lembra de... Ó, vou ensinar um truque legal para vocês. O truque é cebolinha. Cada vez que você chamar o personagem, e aí vai falando uma sílaba. Cada vez que você abrir a boquinha, vai articulando e vai falando, ó, cebolinha. Quantas sílabas? Conta comigo? Só mais uma vez, porque as outras palavras eu vou deixar vocês fazendo em casa na tarefa da plataforma. Combinado? Só mais uma vez. Cebolinha. Quantas? Isso mesmo, 4 sílabas. Então, vocês vão pegar as outras sílabas, as outras palavras, vão contar as sílabas, contar as letras e vai ver direitinho como que é o processo de leitura e escrita. Combinado? Então, olha só, rapidinho, eu vou mostrar algumas fichas para vocês, onde tem algumas palavras. Só que na casa de vocês, vocês vão brincar, fazer esses testes. Vão recortar em jornais, em revistas e vão brincar. Por exemplo, pé, mãe, que. Quantas letras? Quantas sílabas? Conseguiu descobrir? Então, aí vocês vão fazer neste processo que eu estou mostrando para vocês, ó. Primeiro, vocês vão contar quantas letrinhas tem. Pé, 2 letrinhas. Mãe e que. E depois, vocês vão pegar as mesmas palavras e vão colocar elas dessa forma. Quantas sílabas agora? E não esqueça, quando você for falar a palavrinha, brinca com a boquinha, falando pé, mãe, viu? Que. E assim por diante. Quando estiver em casa, que vocês... com a família, que for estudar, brinca, faça uma caixinha de palavras, recorta, não perca tempo. Cada vez que você tem um acesso à leitura e à escrita, você desenvolve o teu vocabulário, desenvolve o processo de leitura e você vai estar pronto para ler todas as histórias que você quiser. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Nós resumimos um pouquinho sobre o que era crônicas e trabalhamos um pouquinho sobre o processo de leitura e escrita. E na nossa próxima aula, nós vamos estar continuando trabalhando esse processo de construção escrita. Fique em paz, um beijo gostoso e não esqueça, acesse a plataforma, acesse o link e se você não tiver acesso à internet, procure a tua escola para que essa escola possa te dar o suporte necessário. Um beijo gostoso, meu, e um beijo da Francisquinha. Fique com Deus.